E aí, pessoas do Nômade Cerebral, voltei ativa. Sim, abri um hiato, não foi porque eu quis, obviamente. O que aconteceu? Tive um probleminha com a tal da dengue. Acabei adquirindo ela. Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de TechPix? Não. Vamos falar sobre a reflexão do que aconteceu com a dengue e o que pode acontecer com uma série de problemas de saúde. A palavra, aquela que vocês queriam ouvir, não pode ser falada, porque senão o YouTube vai lá e corta esse canal que ainda é nanico. Pessoal, fiquei refletindo daí sobre isso, né, do porquê que algumas coisas acontecem com a gente e qual é o aprendizado. Que daí vocês sabem que eu abri a série do fracassos, né, e a outra que fala sobre as vitórias, mas é o seguinte, no fracasso tem vitória e na vitória tem fracasso. Tudo tem ônus e bônus sempre, sobre todos os aspectos, em qualquer coisa que tu faça. E por que eu estou abordando isso? Pelo seguinte, nós tivemos durante o período do... Começa com C, termina com 19, mas não é aí um palavrão que você está pensando, e sim aquela palavrinha aí que vem nos destruindo durante 2 anos. Só que assim, destruindo algumas famílias. Mas, por exemplo, a minha é uma que não teve nenhuma baixa. Nós não perdemos ninguém para este problema mundial. Mas vamos lá, o que aconteceu daí? Todo mundo focou todos os seus esforços neste problema que atingiu o mundo todo, né, esse problema sanitário. Só que a gente acabou esquecendo daí de cuidar justamente do que? Dessas coisas básicas como a dengue. A dengue eu posso citar porque é uma doença que mata muito pouco, né, bem menos comparado com outras séries de doenças que às vezes até são esquecidas por nós, como problemas cardíacos, problemas com oncologia, né, que é câncer, e assim vai. E durante todos esses 2 anos onde a gente teve esse problema sanitário mundial, a galera acabou esquecendo de tratar coisas básicas. Por que eu abordo isso? Vi vários relatos de pessoas próximas a mim e de pessoas que eu conheço da internet, onde o pessoal citou que, poxa, eu tava com a perna quebrada e ninguém queria me atender por causa do problema, né, do mundo inteiro. Esse aí que a gente sabe com C. E acabou que, aí por exemplo, minha mãe teve um problema com esporão, um problema no pé. O esporão, para quem não sabe, é algo que atinge ali, é uma dor crônica no calcanhar, só que ela é crônica, porém ela vem, fica uns dias instaurada na pessoa, depois ali por um aquecimento muscular, ou uma melhora, relaxamento dos músculos, aí como eu não sou ortopedista, eu não tenho como dizer, né, não tenho como afirmar esta informação que eu estou trazendo, mas apenas é uma dedução por osmose, né, coisas da vida, conhecimento empírico. E aí ela acabou... com o tempo, relaxando aquela musculatura, ou fibras, ou tecidos ósseos, não sei. Eu não sei exatamente o que ocasiona o esporão, só sei que ele traz muita dor ao pé da pessoa, na parte do calcanhar. E ela teve este problema. Quando fomos tentar buscar ajuda médica, vamos dizer, bem em meio à pior fase do C, que termina com 19, nós procuramos atendimento e não conseguimos, nem consulta particular com ortopedista. Por quê? Porque ninguém queria atender nada que não fosse o problema sanitário mundial. Poxa, então beleza, a saúde toda é esquecida em geral por causa de uma coisa acontecendo no mundo. É claro, gente, eu lamento as perdas de familiares aí que muitos tiveram. Na minha família não ocorreu. As pessoas do meu sangue e da família que eu criei agora e tenho lastros sanguíneos com esse pessoal agora, laços sanguíneos não, mas existe um laço familiar, né? Porque eu sou casado e, obviamente, entrei para a família da minha excelentíssima. E com isto, ela tem os entes dela e também não teve nenhuma perda pelo problema sanitário. Eu também não. E assim, do meu meio, não perdi ninguém para o problema. Mas conheço pessoas que são amigas de quem trabalha com a minha mulher, ou quem trabalha com meus amigos, que relatam pessoas que faleceram, que se foram, que partiram daqui com esse problema. Ok, respeito isso, né? Não sou um negacionista das vacinas e nem da doença, né? Mas, obviamente, tenho as minhas opiniões bem firmes que indiferem de lados políticos. Eu tenho o meu modo de pensar independente do que acabou se tornando seitas, né? Porque daí o pessoal, assim, pra
ter um lado político, eles têm que comprar toda a cartilha. Eles não ficam apenas com o que é essencial para a nação, né? Então, é uma doideira. Como é que a gente chama? São xiitas, né? Que a gente chama esse povo que, vamos dizer assim, eu não sei se eu estou falando a palavra do jeito correto, mas extremiza ou vai para os extremos de cada lado, né? E não conseguem pensar de uma forma, como é que eu vou dizer, mas que favoreçam a todos, né? Só que eu não estou falando de forma central, porque eu também não concordo com coisas do centrão. Mas enfim, o papo aqui não é político, e sim uma análise. Aí agora todos esses 5 minutos aqui de papo para chegar no pensamento final. Eu consegui, né, consegui ser um dos premiados a entrar na estatística da dengue, porque aqui na minha região deu um surto disso. E foi por quê? Enquanto todos estavam tratando apenas um único fator sanitário mundial, esqueceram de todas as outras coisas. Esqueceram não, deixaram de lado. E aí, na minha opinião, existe sim por parte da política, eu não estou falando nem de um lado nem de outro, no geral, às vezes há um interesse nisso, por quê? Porque daí, trazendo esses problemas, tu tem um controle de natalidade, quer dizer, na verdade não é um controle de natalidade, né? Porque o controle de natalidade é ajudar as pessoas a não crescer a população do seu país, né, da sua nação, demasiado, né? Ou seja, não ter um crescimento desenfreado, porque não temos estrutura para abrigar todas as pessoas nesta nação, né? De um jeito que todos eles, né, hoje são 209 milhões de brasileiros, muito em breve vão ser 300 milhões. E como é que a gente vai abrigar todo mundo e dar estrutura básica para toda essa galera num crescimento exponencial aí de, sei lá, 10, 15 anos, com isso que eu falei, com esse número que eu citei? Então nós temos que conter o crescimento populacional, não só aqui como em outros lugares, por causa da agricultura e por causa da questão de emprego, empreendedorismo, enfim, tudo isso. Ou, obviamente, a civilização num todo, daí eu estou falando de raça humana, não estou falando de nações. Vai ter que mudar os seus conceitos para conseguir abrigar todo mundo. Então, assim, existe um interesse sim em baixas de algumas pessoas, não venham negar que existe sim, de fato. Tem isto. Tem a galera que precisa às vezes reduzir o quanto que tem de pessoas no planeta. Agora, eu não estou falando que a doença foi criada em laboratório nem nada, não estou vindo com teoria da conspiração, estou apenas fazendo vocês pensarem a respeito. E por que eu estou falando isso? O problema hoje, atualmente, está controlado desse problema sanitário mundial. Porém, já existe lá um novo epicentro na China acontecendo, com 25 milhões de pessoas trancafiadas nas suas próprias casas. Tá rolando lá essa contenção. Vocês acham que isso não vai estourar para cá de novo? Só que enquanto a gente, durante esses 2 anos, cuidou apenas de vacinar as pessoas e cuidou para ficar trancafiado e acabou com inúmeras empresas, o que daí gera mais problemas, porque afeta a economia dessas famílias, muita gente também acabou vindo a perder a vida para fome, para miséria, para falta de saneamento básico. E aí até mesmo por essa questão básica de, tô com dor de barriga, ou quebrei a perna, não consigo atendimento, porque eu tenho que marcar hora com o cara, o ortopedista. Tô deduzindo aqui que o ortopedista cuida de fratura, eu não tenho certeza disso, e não é minha obrigação saber. E aí a mesma coisa eu fiquei pensando quanto a dengue, que eu acabei adquirindo, vamos dizer assim, né, tendo essa horrível experiência, e digo pra vocês, foi terrível. Não teve nada de agradável. Foram 10 dias de tortura, onde eu tinha febre, onde em alguns momentos na madrugada eu dava umas deliradas, era difícil dormir e durante o dia eu estava com sono, cansado, mas não conseguia dormir também, pelo excesso de remédios durante o dia. Tomando 2 tipos, um para náusea e o outro para dor e febre. Tá? E aí com isso afetei o meu fígado, ao qual eu já tenho um certo problema de acumular gordura ali, que é a esteatose hepática. E um dos remédios que é para amenizar, né, atenuar dor e febre, ele destrói o fígado. E aí, vejam bem, eu destruí minha saúde através de uma doença que eu adquiri por ninguém mais cuidar deste fator da saúde, pois não venham me dizer que a dengue não é um problema assim, que gera catástrofes na saúde, porque gera. E aí, assim, houve um surto aqui na região, e é difícil tu falar com alguém
das cidades aqui da minha região, do Vale, que não tenham adquirido essa tranqueira. E aí, com isso, o que aconteceu? Muitos perderam dias de trabalho, quebraram o seu orçamento mensal, ou daqui a pouco até de um semestre inteiro, por esses 12 dias, 15, outros ficaram 5 parados. E eu fiquei mal de um final de semana até o outro, mais 3 dias. Ou seja, eu comecei a ter os sintomas no sábado, no domingo eu estava febril, né, enfermo, muito febril, 39 de temperatura. E aí, na quarta-feira da outra semana, é que a coisa começou a atenuar. E aí eu voltei. Sorte que, apesar de ter tido problemas ali com faturamento e tal, porque eu sou um trabalhador autônomo, né? Eu tenho meu PJ, eu faço as minhas coisas, né? Vamos dizer assim, sem um acompanhamento de uma outra empresa. Ou seja, eu não estou naquela chibata tradicional da CLT, onde eu cumpro horário. Mas às vezes acabo trabalhando muito mais do que uma pessoa que trabalha esse modo, né? Geralmente autônomo acaba trabalhando mais horas. Porém, eu tenho uma distribuição de horas melhor, né, devido a trabalhar por conta. Mas aí, o que eu quero comentar com vocês aí nessa retomada do canal, né, é esse raciocínio de cuidou-se tanto de uma única coisa que pararam de prestar atenção nas outras. E elas agora vão começar a nos afetar. Já estão, na verdade. Tem muita coisa no mundo acontecendo de forma silenciosa e ninguém está... Quer dizer, eu não vejo no meu meio a galera preparada para o despertar. Existe aquele papo da transição planetária, data limite. Muita gente não dá bola. Muita gente trata apenas como um apocalipse bíblico. Nem sempre o apocalipse bíblico significa o fim da humanidade e o fim dos tempos. Pode ser sim uma transição, onde aquela forma de pensar da raça humana vai mudar. E nós vamos passar por muitos flagelos no nosso planeta, sejam com catástrofes naturais, atividades geológicas surpreendentes que vão causar tsunamis, vulcões e afins, assim como na parte sanitária, parte da saúde, para o despertar espiritual. E todo esse papo de 12 minutos aproximado para dizer para vocês agora o seguinte: gente, reflitam. Pessoal, ore, dobre seu joelho. E eu não tô falando aqui, já tenho que entrar para a igreja tal, tenho que ir para a seita tal, tenho que procurar pastor, padre, pai de santo. Não, eu não tô aqui dizendo para você que tenho que ir para tal caminho. Não é isso. É te internalizar. É em casa, tratar a tua casa como templo. Às vezes, silenciar o barulho. Parar, não precisa ser diante da Bíblia. Apenas dobre o teu joelho, ou deitado na tua cama na hora de dormir, antes de fechar os olhos para partir para a imersão do sono. Analisa o que tu fez durante o dia. Analisa o que tu está fazendo nos últimos 15, 20 dias. Analisa em um retrospecto o que tu fez nos últimos 24, 48 meses. Pergunta pro teu mentor espiritual, que a gente não enxerga e que a gente chama de anjo da guarda, uns chamam de pai, de avó, de arcanjo, de mestre, de mentor, sacerdote, cada um tem um nome. Eu chamo de mentor espiritual, né? Todos têm. Mesmo que as pessoas neguem isso, as que são muito céticas e as que não têm religião, existe sim algo espiritual acontecendo com a humanidade. Isso não é um papo de doido, é um papo de quem era extremamente ateu e começou a se ligar dessas coisas de, 10, 15 anos pra cá, de que existe sim uma mudança. E eu não vou chamá-la de revolução, porque revolução tem uma conotação hoje meio pejorativa em alguns aspectos, mas é parte dessa transição planetária, é uma mudança nos paradigmas da humanidade, é uma reflexão conjunta que deve haver. Nós estamos sim aprendendo pela dor, porque sim, nós plantamos isso com centenas de anos de guerra, né? Eu ia falar milhões, mas é milhões de anos no planeta, né? E a nossa
o nosso surgimento em cima do planeta e a nossa permanência nesses, sei lá, 600 mil anos, né, de raça humana, não digo nessa forma agora, né, do Homo sapiens, mas desde, acho que é 1.600.000 o primeiro primata que veio a se tornar a gente, né, o Homo sapiens de hoje. Então é mais ou menos essa datação, mas assim, como eu não sou biólogo, nem paleontólogo, nem antropólogo e arqueólogo, eu não tenho domínio para falar sobre. Apenas sou um entusiasta desse papo. Mas se vocês forem analisar essas cronologias, é mais ou menos isso. E a raça humana, como ela está hoje, tem ali o Neandertal o Sapiens conviveu com o Neandertal, se eu não estou enganado. E isso tem essa datação, eu acho que é entre 30 e 60 mil anos atrás. Então a gente chegou a conviver, inclusive o Homo sapiens cruzou. E é isso que vocês estão pensando, né? Teve atividades sexuais com os neandertais, mesmo tratando-os como um ser inferior devido às formas físicas, né? A estrutura corporal. Mas aconteceu, né? Já tem agora comprovação científica disso. Tanto que existem alguns povos hoje que, se tu for analisar pela genética e por alguns elementos físicos, tu vai perceber esse neandertalismo misturado ao sapiensismo. Será que é essa a palavra? Me corrijam aí. Tá, galera? E aí, a análise é essa. Estamos passando por uma mudança. Ela vai ocorrer. Aí, recomendo a vocês que estudem de tudo um pouco. Olhem pastores. Olhem pais de santo. Não sei se eles têm canais aí no YouTube da vida ou no Rumble ou outras plataformas, mas analisem todas as religiões, tudo que vocês puderem, façam um apanhado, peguem aí 12 horas de estudo de cada uma. Tem muito vídeo no YouTube, muito vídeo nos drives digitais aí de streaming gratuito, né? Porque daí eu não vou citar aqui as plataformas, né? Senão eu estou fazendo propaganda de graça. Tem muito que tu estudar aí, daí tu pode dedicar assim, pega umas horas de um dia, horas de outro e vai te imbuindo de várias informações. E se tu parar para analisar, tem a galera da astrologia que falam coisas, né? Esses que tiram às vezes até um tarô aí sobre o ano, como é que vai ser. E se tu pegar e fizer um cruzamento do que cada um fala, tu vai perceber que o que eu tô falando parece, ouvindo agora rapidamente, uma bobagem. Mas se tu começar a cruzar informações de um pastor, de um pai de santo, de um espírita, esses que têm bastante tempo de vivência, bastante leitura, que tem aquela sabedoria empírica, e também da osmose de conviver com outros religiosos ou outras pessoas, e aí analisem o que eles falam. Se tu parar para analisar friamente, o apocalipse que o pessoal fala biblicamente é esta mudança. Vai haver muita coisa catastrófica, sim, mas a raça humana não vai ser extinta. Nós não vamos nos extinguir, mas nós estamos passando sim por uma evolução, só que ela não vai mudar a nossa estrutura física de uma hora para outra. Isso vai levar centenas de milhares de anos. Geralmente são 1000 gerações. 1000 gerações vai dar aproximadamente 500 anos, né? Com o tempo que o ser humano dura na Terra atualmente. Uns vivem muito pouco e outros ultrapassam 70 anos de idade. Então, numa média, seria 50 anos cada geração. E se for analisando, 500 anos nós vamos ter uma mudança, aí sim, a ponto de até as características físicas começarem a alterar. Mas tudo hoje está começando por uma chamada glândula pineal. Tudo está começando no cérebro. E as coisas que vêm acontecendo no mundo, os novos seres humanos que têm nascido desde os anos 2000 até agora, ou seja, 22 anos para cá aproximado, se vocês analisarem, tem grandes gênios em potencial ali, alguns já com destaque já na infância, conseguindo até concluir ensino superior, conseguindo evidenciar ou trazer estudos, comprovações já de análises de coisas que a gente não conseguiria responder em 50 anos de estudo. Nós, nascidos nos anos 80, quem nasceu antes, né, os nascidos nos anos 90 também, mas essa galera que vem dos anos 2000 para cá vai trazer esse sopro. Aí, claro, se nós formos apontar para o Brasil com a nossa cultura,
Aqui vai dar uma patinada no meio, porque o mainstream, ele quer manter a galera burra. E aí também eu não tô falando de lado político nenhum, tô falando geral. Eles querem manter a galera com entretenimento, com o programa que enclausura pessoas, que algumas são famosas e outras não. Ou, enfim, esses programas macarrônicos, pastelônicos que a gente vê, inclusive hoje em canais por assinatura. É assim, patético às vezes olhar uma programação. Tanto que muitas vezes eu saio da TV, e eu tenho TV por assinatura, saio e tô sinceramente agora cogitando a possibilidade de não obter mais isso, não pagar mais por isso. Porque assim, é macarrônico que tu vê. Fora aquela repetição exaustiva. Tu olha um programa hoje, de noite, amanhã, quando tu vai olhar de manhã, tá passando a mesma coisa de novo. E assim, o conteúdo tá cada vez mais deplorável, né? Nem canais de entretenimento conseguem entreter a gente. E aí eu começo a analisar. E aí, será que não é hora de internalizar? Será que não é hora de parar e aprender a meditar, por exemplo? Que é uma coisa que eu não sei fazer. Porque às vezes tu ficar no silêncio, olhar pra ti e perguntar pro teu mentor espiritual, teu guia, enfim, eu tô fazendo certo? E daqui a pouco, ao parar, seja na posição em que tu estiver, no cômodo em que tu estiver na tua casa, tu parar e perguntar pro teu mentor: tal coisa que eu fiz em tal momento, tu ia aprovar ou reprovar? E daqui a pouco na tua cabeça mesmo, tu não vai ouvir uma voz, mas tu vai entender: se eu fosse ele, mentor, me analisando de fora, eu acataria e aplaudiria essa atitude que eu tomei, ou ia condenar essa atitude? É isso. Recado dado. Vai ser a publicação mais longa do canal, mas eu não podia deixar de refletir, até porque o hiato foi muito grande. Eu tava louco para fazer um vídeo comentando sobre isso, mas eu queria abordar essa análise. Durante esses 10 dias em que eu fiquei ali imprestável, eu dei valor a muito detalhe pequeno que eu não tinha parado para refletir antes. E aí vou dizer para vocês, a doença da dengue é terrível. Foi muito pior do que qualquer outra coisa que eu tive, em questão de aturar a mim mesmo naquela condição. Mas as reflexões que eu tive nos últimos 3 dias, onde eu já vinha numa melhora, aí eu comecei a analisar pequenas coisas da vida. E eu não tô falando aqui, como alguém que vai partir logo. Não é isso. É que às vezes tem algumas porradas que não é que tu merece receber. Elas vêm pra te fazer parar e refletir. E é isso que vem acontecendo nos últimos 2 anos, ou agora 3, pelo que eu tô vendo, 3 ou 4, e o pessoal não se deu conta. Uma grande maioria tá querendo jogar confete e fazer festa. Analise o teu eu. Analise quem tá à tua volta. Analise coisas que acontecem. E o principal que eu tenho percebido, eu não sei se o que tem acontecido nos últimos anos afetou as comunicações. E aí agora eu vou fazer aqui uma pequena previsão do futuro. Imaginem hipoteticamente o ano agora entre os anos de 2022 até 2025. Imaginem, é uma hipótese. Uma falha nas telecomunicações no mundo. Uma catástrofe de grande magnitude com a informação via cabo. A internet, a web. É isso que eu tô falando. Imaginem, sei lá, vamos aqui agora especular coisas. Uma super erupção solar, mandando uma super radiação para a Terra. Isso vindo para cá, assolando aqui os nossos cabos. Aí a orientação da Interpol, das organizações, da Organização Mundial de Saúde, não sei quem que vai vir ali, a ONU, quem vai vir como porta-voz dar a notícia. Detectamos lá uma erupção solar. E ela vai atingir aqui, vai ultrapassar a nossa camada de ozônio e vai chegar ao ponto de derreter cabos elétricos nos postes de energia e cabos de internet. E aí assim,
Imaginem vocês esse mundo catastrófico onde daqui a pouco a gente vai ficar meses. Vejam bem, não é dias, não é horas, não é semanas. Talvez a gente fique meses sem ter como armazenar carne no congelador, armazenar fruta por um longo período e tendo que voltar para uma era quase medieval. Aí imaginem quem tem fábrica de vela numa situação como essa, onde todo mundo vai ter que iluminar suas casas de noite e aí voltar a jogar carta, buscar um entretenimento básico, porque daí não tem TV, não tem web e a galera tá na rua consertando isso para voltar a funcionar durante muito tempo. Cara, eu fico pensando umas coisas assim, sabe, maluca. Não é que eu tô torcendo para que o Armagedon aconteça. Eu quero ver a raça humana bem, num todo. Qualquer ser humano. Mas eu fico às vezes imaginando situações assim hipotéticas. Claro, eu dei aqui um exemplo de uma erupção solar, que é uma coisa esdrúxula, mas não é impossível. Ou sei lá, daqui a pouco uma erupção vulcânica mesmo. Aí ele expele além da nuvem de poeira, de cinzas, né, de fuligem, um gás lá onde a gente não, sei lá, a gente nunca passou por isso na nossa humanidade. Ou se passou foi há centenas de milhares de anos atrás e ninguém catalogou isso, ou não identificou isso, porque não estudou lá, sei lá, Itaquaquecetuba, na região tal, não fez lá uma sondagem geológica e escavou até 12 metros de profundidade, onde lá aparece isso. Que há 100 mil anos atrás houve uma erupção que, se acontecesse hoje, naquelas proporções, iria criar uma bola de gás que ia circular o entorno completo do planeta, e essa bola de gás ela deteriora cabos de aço. E aí, imagina ficar com uma coisa sem uma coisa básica como energia elétrica na tua casa. Durante meses, hoje, com a humanidade que está completamente habituada a ter energia. Vai ali, clica na tomada, né, num botão do interruptor e incandesce uma lâmpada. Acende. Aí é a mesma coisa, chega lá, pum, pluga na tomada, digita lá 1 minuto no micro-ondas e bota algo a esquentar. Coloca algo a esquentar. E aí tu não tem mais isso. Cara, é uma coisa muito básica. É algo muito basal do ser humano de hoje. O ser humano é esse do século XXI, o ano de 2022. Mas agora, coloque-nos numa situação do século XIX para ver como a gente vai pirar a cabeça com isso. E eu não duvido nada que isso aconteça com a raça humana. Não duvido nada. Com tudo que tem acontecido, que eu vi ao longo dos meus quase 35 anos, eu não duvido dessa hipótese, não descarto. É isso. Nômade Cerebral, acompanhem, curtam, comentem, compartilhem.